Olá, pessoal! Voltando aqui com aquele vídeo que eu tinha postado outro dia, mas eu tirei o vídeo, um aluno me alertou, olha, tem um erro aí aqui. Aí eu fui lá, tá, não, deixa eu tirar para colocar direitinho para não ensinar errado, tá bom? Muito obrigada a você que me alertou. Vejam só, a gente tinha colocado um vídeo há alguns dias falando sobre tráfico de drogas. Aí o aluno fala assim para mim, mas tráfico de drogas no concurso das carreiras policiais, Júnior, não é chover no molhado? Não, vou explicar a vocês que não. Vejam só, quando a gente fala em carreiras policiais, prova do Sebrasp, tá, gente, principalmente. Tá bom? Que é o modelo Sebrasp, mas se você estiver fazendo redação qualquer que seja, vai fazer para o concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, não tem problema não, pode assistir também, tá? Vai fazer concurso para a VUNESP, assista também, sabe por quê? Porque tem muitas coisas que eu comento que são dicas de construção de texto, inclusive é a dica que eu tenho hoje aqui nessa redação. Mas eu vou falar um pouquinho sobre carreiras policiais e temáticas de prova. Eu vou colocar 3 temas de provas. Essa aqui eu vou colocar integral a redação, porque eu vou comentar uma estrutura de redação, na verdade, mas depois eu vou comentar 3 tipos de situações que tem grande chance de aparecer nas provas das carreiras policiais. E com certeza uma delas vai aparecer em algum concurso das carreiras policiais, tá bom? Em algum concurso. Eu vou citar para vocês. Por que eu tô falando isso? Vamos lá, não é? Como é que o CESP escolhe tema mesmo? Atualidade e tradição. Atualidade e tradição. Parece que eu estou falando de alguma coisa, como é que eu vou dizer para vocês? Muito contraditória, mas não é não, tá? Ele trabalha isso de forma complementar. Por exemplo, carreiras policiais. Será que vai cair só assunto ligado a crime, competência policial? Não, necessariamente não. Eu lembro, né? Estava comentando outro dia com um colega que acabou virando professor, era ex-aluno, passou na Polícia do Senado e surpreendentemente nós nos conhecemos, fiquei muito feliz. E ele falou, fui seu aluno na Polícia do Senado no último concurso. Aí eu falei, então caiu pra você conflito na Ucrânia. Aí ele falou, poxa, caiu, Júnior. Pronto, é porque estava em voga naquela época. Então veja que não tinha nada a ver com coisas do Brasil, tá? E é claro que lá naquela Polícia do Senado, quando caiu aquele tema, a Polícia do Senado elevou bastante, não é, a cobrança e tal, tá? Quem foi bem na redação mandou super bem no concurso. Mas vamos lá, gente. Então eu falo, não fique preso apenas a assuntos que você acha que são assuntos afins da sua área. Nem sempre isso vai acontecer, tá bom? Nem sempre. Pode cair sustentabilidade, pode cair assunto indigesto para a maioria. Aluno às vezes não gosta de falar sobre atividade de milícia, não gosta de falar sobre racismo. Não interessa o que você gosta, interessa que você saiba escrever. Concurso é ali, saber escrever, não é o que você pensa, tá bom? Basicamente é isso. Mas vamos voltar aqui. Vocês sabem que durante a pandemia do novo coronavírus, né, o que aconteceu? Nós tivemos, pessoal, um alto crescimento de alguns crimes em função de toda mudança de uma dinâmica econômica que havia antes, né, chamada normalidade. E aí houve um deslocamento de boa parte das atividades para o meio virtual, então você teve queda de algum tipo de crime em função das pessoas estarem recolhidas mais em suas casas e aumento de outros tipos de crimes. Pronto, isso é um assunto que é batido e naturalmente pode ser que caia em prova sim, tá? Como, por exemplo, fraudes, né, estelionato, pedofilia, violência doméstica, teve aí o aumento desses crimes. Mas e aqueles crimes tradicionais? Crimes que envolvem, de fato, né, o crime organizado. Como é que eles ficam? Eles podem ser alvo de uma cobrança em concurso público? Podem, podem. Por quê? Porque qualquer dinâmica transnacional de mudança, não é, em âmbito transnacional, ou seja, que excede a fronteira brasileira, você, então, o SESP gosta muito deste assunto. Porque sempre que o SESP pode trabalhar aspectos ligados à globalização, é a preferência deles a ter que trabalhar com assuntos locais. É sempre a preferência. Então eu chamo a atenção de vocês para isso. Olha, gente, crescimento do tráfico de drogas. Tráfico de drogas é preferência? É. É tema batido? É porque é tradição. Então, mas você precisa entender principalmente os fatores atuais que estão atuando sobre essa questão desse tipo de prática. Outra questão, não é?
Contrabando de armas, sim, sim. Depois eu vou falar no outro vídeo. Outra questão, tráfico de pessoas, sim. Júlia Maiscal para a Polícia Federal, lá na prova do escrivão, acho que em 2006, não lembro, lá para trás. Caiu, mas tem muito tempo. A banca pode repetir, isso não tem problema não, inclusive com a outra forma, uma outra roupagem. Sim, por quê? Porque os fenômenos envolvidos vão modificando todo o cenário, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre o tráfico de drogas. Por que o tráfico de drogas volta à baila nestes tempos? Existe um fator que vai parecer contraditório porque a gente está falando de crescimento fenomenal do tráfico de drogas, mas você vai entender um fator que aparentemente é contraditório. Durante o período da pandemia, as polícias apreenderam muita droga. Polícia Civil, Polícia Rodoviária e Polícia Federal, certo? E Polícia Militar. Apreenderam muita droga, mas muita droga. Muita droga a ponto de baterem assim, recordes históricos, não é? Tá certo? De apreensões. E qual é o fenômeno, qual é a explicação que a polícia deu nos seus relatórios? A explicação é a seguinte: com a pandemia, com o menor deslocamento das pessoas em torno do globo, né? Ou seja, as pessoas viajando menos funcionamento de aeroportos e etc. Os traficantes não conseguiram escoar toda a droga que estava, né, em suas localidades de origem. Né, de modo que essas drogas tiveram que correr pelas rodovias. E aí a polícia rodoviária meteu a mão, principalmente ela, né, nessa carga. Então você teve vamos dizer assim, uma constrição do tráfico dentro da sua região. E, de certo modo, no primeiro momento, você tem o quê? Prejuízo. Muito prejuízo para o tráfico de drogas, muito prejuízo. No primeiro momento. Por quê? Atuando dentro do seu meio, é mais fácil a polícia aprender, é mais fácil a polícia empreender um trabalho de inteligência, ela tem que contar menos com cooperação internacional para isso, não é? Ela consegue trabalhar dentro do seu próprio hábitat, vamos dizer assim. Mas vamos lá, porque o prejuízo, você sabe, para droga é pouco, né? Prejuízo para ela não é que seja pouco, é muito grande, mas é prejuízo temporário. Então vamos lá, gente. Primeiro, né? Vamos lá. O que torna o tráfico de drogas uma atividade criminosa que envolve cada vez mais o crime organizado? Então vou mostrar para vocês essas questões aqui, ó. Vocês me viram um vídeo anterior? Quem não viu, recomendo assistir aquele vídeo anterior para depois assistir esse vídeo, falando sobre a fórmula das gerações do Sebrasp. A gente traz uma fórmula, né, mostra quando a fórmula funciona e quando a fórmula não funciona. Essa situação é típica situação que nem que a fórmula não funciona para todos os itens, não, tá? Embora você terá que trabalhar com 3 argumentos do mesmo jeito, conforme eu falei lá atrás, eu não vou repetir aqui, né? Eu aconselho você a buscar os vídeos aqui no canal. Quem pede as instruções do canal, gente, eu falo, se inscreva, clique no sininho. O meu canal ainda não é monetizado, porque tem pouca frequência, né? Eu não tenho ainda interesse em nenhum aumentar a frequência desse canal. Quando eu for fazer isso, vai ser quando eu tiver tempo para poder mexer aqui bonitinho e quero destinar esse dinheiro à Casa da Sopa dos Pobres, que é uma instituição com a qual eu colaboro principalmente por conta do momento, que é um momento muito difícil mesmo. Então vamos lá. Vamos voltando na baila. O que torna o tráfico de drogas uma atividade criminosa que envolve cada vez mais o crime organizado? Gente, o que faz... Antes de você começar a responder, veja que aqui você não tem nada no plural. Para de cara você ficar, por exemplo, igual aqui. Fatores que sugerem o aumento, outro erro. Nunca deixa de ter. Que sugerem o aumento das apreensões e prisões feitas pela polícia nos últimos meses. Aqui você pode falar dentre os fatores, aquela história que vocês já viram, tudo bem? Em cima não dá para fazer isso. Então você tem que criar uma frase nuclear. Existe um item no edital do Sebrasp, tá? Que é um item que já tem 3 anos que o Sebrasp vem trabalhando assim. Quando você vai lá na parte da dissertação, eles anotam para você que a discursiva deverá primar pela coesão e pela coerência. Está num dos primeiros itens quando ele fala que o aluno terá que produzir um texto dissertativo, né? E lá no finalzinho ele fala primando pela coesão e coerência.
Quando você perde nota em coesão, você perde pouquinho. Mas quando você perde nota em coerência, você toma uma chapuletada sem dó, tá? Do examinador. E depois no outro vídeo eu explico o que é coerência, mas eu vou tentar aqui já te dar um painel do que seria coerência. Gente, ó, aqui você tem que criar uma frase nuclear. Primeira questão. Que é o cerne. O que torna uma atividade criminosa, né? Que envolve cada vez mais o crime organizado, atrai a atenção do crime organizado, né? O quê? O fato de ser lucrativa. Esse é o cerne. O cerne é o dinheiro. Nem é real, né? Dólar. Eu coloquei real. Então vamos lá. Para cada argumento que você for citar aqui, dos seus 3 argumentos, seria interessante você vincular, então, já que você respondeu pontualmente a essa questão, né, seria importante você vincular exatamente argumentos que giram em torno do lucro, que giram em torno do aspecto financeiro. Porque isso se chama coerência. O que é coerência? Coerência é a capacidade de eu combinar as coisas, certo? De forma inteligente. Então, o ideal é que eu escolha isso. Por que é lucrativo? Vamos lá. Aqui primeiro você trouxe, suponhamos, um número ligado, que é demonstrar, que é comprovar que é lucrativo. Então, falando que os narcotraficantes chegam a operar cerca de 600 bilhões de dólares. Veja que não é dar lucro de 600 bilhões, não. É operar esse dinheiro, né? Então, você vai explicar por que é uma atividade muito lucrativa. E você trouxe aqui, nós chamamos de argumento de prova concreta, que é trabalhar com numeral. Lembrando, né, que é sempre muito interessante você trabalhar com exemplos, trabalhar com números, argumentos de autoridade. Eu acho que eu já mostrei isso aqui do aluno que tirou total, meu aluno tirou total na Polícia Rodoviária, ele usando números para falar sobre a fiscalização da Polícia Rodoviária nas rodovias federais, tá bom? Então ele começa já com o número, o que causa um impacto muito grande para o examinador no primeiro momento, tá certo? Valoriza muito a discursiva. Então vamos lá. Outra questão é que, tendo uma disponibilidade alta de recursos financeiros, tá vendo? Ó, o vínculo, ó. Os traficantes conseguem financiar a corrupção de diversos agentes públicos para que o negócio do tráfico continue prosperando. Então, por que o tráfico o tráfico de drogas é uma coisa atrativa? Porque rola muito dinheiro e é mais fácil praticar esse tipo de crime, uma vez que se consegue corromper agentes exatamente com base nesse recurso financeiro. Então veja que tudo vai orbitar em torno do dinheiro. E por fim, ó, é também por lidar com alta soma de dinheiro, olha só, tá vendo? A coesão acontecendo o tempo inteiro, a coesão é coerência, não é? Que os chefes do crime conseguem rapidamente recrutar pessoas para atuar na cadeia de produção e de comercialização de drogas, tá vendo? Então tem dinheiro, as pessoas são atraídas para aquela situação. Por isso que eu falei com vocês, gente, que aparentemente a gente tinha uma situação contraditória. O tráfico perdeu dinheiro com as apreensões que a polícia fez e com a dificuldade de se movimentar em torno, né, vamos dizer assim, pelo globo terrestre, né, ou seja, seguindo de países mais pobres para países mais ricos para comercializar droga em alto valor, mas o tráfico recupera, não é? Por quê? Porque daqui a pouco, com a dificuldade que as pessoas estão tendo para adquirir renda e manter renda, não é? Muita gente vai acabar aderindo aí ao tráfico, tá bom? E aí de várias formas, de vários exemplos que vocês já conhecem, né? Porque pessoas precisam, principalmente em situações de muita escassez, a pessoa está muito vulnerável, ela adere mesmo, tá? Por isso que eu falei que vocês têm 3 grandes crimes que são gerados pelo efeito da pandemia, pelo efeito do estado de vulnerabilidade. Então vamos mais. E aí aqui se perguntou que fatores, né, sugerem o aumento das apreensões e prisões feitas pela polícia nos últimos meses. Então aqui está o fator atual, que é lógico, é isso que o Sebrasp vai fazer, ele pega um tema clássico e atualiza para você. Ó, nos últimos meses, houve substancial aumento das apreensões e das prisões feitas pela polícia nessa seara, ou seja, neste âmbito. Um dos fatores, ó, pontualmente, que explica os recentes números da polícia é a dificuldade de exportação da droga em função da crise sanitária vigente, né, que reduziu a saída de entorpecentes de muitos países produtores. Ponto. Outro fator, né, vai acrescentar. Foi, no caso do Brasil, a presença de uma fiscalização policial mais ostensiva em pontos críticos, como, por exemplo, nas estradas. Gente, ó, lá em cima havia numeral, aqui apareceu exemplificação. São recursos de comprovação argumentativa, altamente importantes.
E por fim, há que se falar na cooperação entre entidades policiais e financeiras para localizar o caminho do dinheiro. Muito bom, são fatores, né, que ajudaram nas apreensões e prisões. Então veja que o parágrafo do meio, ele exatamente que dá esse tom de atualização do tema. E por fim, aquilo que o Sebrasp sempre cobra, não é? São as propostas de intervenção, são pedidas no item 13, principalmente. Como tornar mais eficiente o combate ao crime organizado? Aqui você precisa basicamente de 2 elementos, né? Assim, para tornar mais eficiente o trabalho no combate ao crime organizado, pontualmente é recuperar o tema, né? É preciso investir mais em cooperação de diferentes organismos estratégicos. Além disso, é preciso reinvestir o dinheiro e os bens decorrentes dessas apreensões na capacitação maior, né, da polícia para o combate a esse ilícito. Veja que interessante. Sempre quando você chega aqui ao final, você vai trabalhar com propostas de intervenção, o Sebrasp valoriza 3 situações. Se a proposta de intervenção é preventiva, se ela tem um caráter mais preventivo do que corretivo, né? Por exemplo, sei lá, investir em educação, alguma coisa assim, dependendo do assunto que você está falando, né? Se a proposta de correção, perdão, a proposta de intervenção, né, é cooperativa, ela envolve uma transdisciplinaridade, ou seja, não só uma área da polícia, mas você entende aquilo como problema estrutural, que envolve organismos financeiros, que envolve um problema de educação, que envolve falta de oportunidades, né, de trabalho, etc. Então, se você entende aquilo como um problema mais amplo, a banca gosta desse tipo de finalização. Como, por exemplo, a polícia, não trabalhar sozinha no combate ao crime, mas contar com a Receita Federal, com a própria fiscalização que a Receita faz das suas fronteiras, com o próprio Banco Central, na hora que verifica movimentações financeiras suspeitas, né? E aí, exatamente, há essa troca de inteligência e faz aumentar o cerco às finanças, porque você só tem como conter o crime organizado se você controla as finanças do crime, certo? E além disso, o reinvestimento, isso aqui já é uma parte nova, né? Reinvestimento desse dinheiro e dos bens decorrentes, né, dessas apreensões, para você capacitar a polícia a combater o ilícito. Tá. Nesse processo de capacitação, o Sebrasp gosta muito daquelas propostas de intervenção que tem caráter, gente, de compreensão, que tem um caráter mais educativo, por exemplo, mais pedagógico, de compreensão disso como sendo um fenômeno de respeito à cidadania, respeito a direitos humanos. Então eles têm sempre esse processo de valorização. É porque a Júnia inventou? Não, vou explicar para vocês. Existe uma diferença entre a banca proponente e a banca corretora. A banca corretora é uma banca que é recrutada. Ela vem principalmente do Enem. E o Enem tem como último parágrafo as tais propostas de intervenção. Então, antes do Enem tomar esse corpo, no passado os caras não ligavam não, você fazia a sua finalização do seu jeito, eles iam olhar a redação, pura e simplesmente. Mas pelo hábito, né, os caras adquiriram hábito, eles fazem assim, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre cabeça de corretor, que eu acho interessante vocês entenderem esse processo, tá? Bom, gente, assunto interessante, deixei aqui, vídeo comprido, né? Se quiserem mais dicas, se falei, se inscrevam, cliquem, porque vai ser uma temporada de dicas aí, principalmente para essas áreas.